Então, galera, a gente vai estar falando hoje então sobre metodologias ágeis, tá? Então, as metodologias ágeis, como eu disse para vocês, existem os processos e a gente tem várias formas de implementar esses processos, esses procedimentos. A gente falou sobre o modelo cascata e hoje a gente vai falar sobre a metodologia ágil, que é uma coisa que vem crescendo aí no mercado. Então, vamos para a próxima. Quando a gente fala de um projeto, né, e a nossa matéria, ela é uma matéria voltada para projeto, tanto que o nome a gente chama de análise e projeto de sistemas, né? Então a gente fala o que seria um projeto. Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Então, quando você faz um projeto, você foca em alguma coisa, né? Esse projeto ele vai ter um início para atingir um objetivo, né? E esse resultado ele é específico, ele é exclusivo. É um esforço temporário que produz algo que é único. Então, quando a gente fala em projeto, vamos dar um exemplo aqui. Ah, eu tenho um projeto que eu quero informatizar uma indústria que produz refrigerante. Então, a gente vai ter um projeto, vai ter um início, um meio, um fim, para poder informatizar essa indústria. Então, é mais ou menos uma ideia para vocês o que é um projeto, né? Vamos lá. Antes da gente falar sobre metodologia ágil, sobre projeto, a gente tem que conversar um pouquinho sobre a realidade que a gente tem das empresas e dos recursos humanos que essas empresas podem vir a ter, né? Então, assim, gente, é lógico que isso aqui a gente não pode generalizar, mas é que, na maioria, na média, as empresas, elas trabalham com esses déficits, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, a empresa geralmente ela não tem um planejamento, então a gente pode falar que ela tem um planejamento próprio, pobre, ela tem uma falta de previsibilidade no orçamento. O que acontece? São poucas as empresas que conseguem ter um fluxo de gestão de caixa, de orçamento, certo? Vocês podem ver que nesse lance aí do coronavírus, vocês estão ouvindo muita gente falar, tal empresa vai quebrar, tal empresa vai quebrar, os comércios pequenos vão quebrar, tal. Porque se a gente for ver a realidade hoje, principalmente das pequenas empresas e microempresas, eu costumo falar até uma coisa, né? Eles acabam vendendo almoço para comprar a janta, porque o orçamento sempre muito apertado, a concorrência hoje muito grande de internet, né? Principalmente em determinados produtos e segmentos, e aí você acaba não tendo uma previsibilidade de orçamento. Mas até empresas grandes não conseguem fazer isso. E aí, quanto maior, às vezes as pessoas têm mais dificuldade de poder prever um orçamento e tudo mais. Outra coisa que acontece nas empresas, geralmente os prazos não são cumpridos. O cara te promete um negócio para hoje e às vezes ele entrega daqui 2 semanas. Esse problema é frequente. Por exemplo, eu hoje mesmo enfrentei um problema desse tipo. Tinha sido combinada a entrega de uma determinada situação e não entregaram para mim. Eu acabei perdendo até o outro serviço que eu tinha engatilhado. E agora eu vou ter que, com um erro da empresa, ter que consertar o outro. Então, é, por falta, né, desse planejamento pobre, eles acabam o quê? Descumprindo os prazos. Geralmente eles têm horas extras com frequência e tudo que envolve planejamento, né? Tá? E também o descumprimento do prazo, porque não conseguiu entregar no prazo, trabalha até mais tarde e tal. Planejamento pobre repetiu aqui, acho que eu acabei errando. Fluxos não padronizados, gasta mais do que precisa, ou seja, tem falta de previsibilidade no orçamento, você acaba gastando mais e vive apagando incêndios. Se a gente olhar tudo isso aqui, ele é correlacionado. E o que acontece, gente? A metodologia ágil ela vem para tentar organizar, para padronizar isso, né? E dentro da área de análise e projetos de sistemas, porque uma metodologia ágil ela não precisa ser utilizada somente dentro da. Não precisa ser utilizada somente dentro da área de TI. É que a área de TI está usando demais. Tem uma empresa aqui em Matão, chama Programmers, né? Inclusive ela tem filiais no exterior. A moça que cuida da parte de metodologia ágil, um dia veio dar uma palestra para a gente.
Então, o que, que ocorre? Não necessariamente só dentro da área de TI, mas muito a gente está usando isso dentro da área de TI, e depois nós vamos ver os três tipos mais usados e o qual que está sendo mais usado dentro da área de TI. Resumindo aqui, gente, se a gente for analisar hoje, uma grande parte da realidade, a grande parte da realidade das empresas é que ela não tem planejamento, consequentemente, não tendo planejamento, ela não tem um orçamento previsível, quanto vai entrar, quanto vai sair, e aí acaba com essa falta de planejamento, não cumpre prazo, e esse descumprimento de prazo aqui, consequentemente, gera hora extra para o funcionário ficar, e por quê? Se não tem um planejamento, você não tem um fluxo padronizado, né? E aí você acaba gastando mais porque você não tem organização e vive apagando incêndio, né? O que acontece? Ah, não cumpriu esse prazo, aí o que, que você faz? O cliente que grita mais, você vai lá e resolve o problema do cliente que grita mais e deixa o outro, até o outro começar a gritar e você vai e apaga o incêndio. Então, a falta de planejamento é um bicho de sete cabeças e complicado, certo? Só que ao mesmo tempo que a gente entende a realidade das empresas, a gente tem que também entender a realidade dos profissionais que trabalham dentro da empresa, né? Novamente eu digo para vocês, não novamente eu digo para vocês, não generalizem. Existem profissionais de bom, muito eficientes, profissionais que têm coisas boas, mas a média maior é esse tipo de funcionário, que é o quê? É o cara que aguarda ordens, né? Ou seja, ele não é proativo, ele vê às vezes pegando fogo no negócio, mas ele fica esperando alguém mandar apagar. Não dá novas ideias, tem uma visão de curtíssimo prazo, ou seja, ele trabalha pelo salário, né? Ah, eu estou aqui para receber minha grana, essa não é minha função, pronto, acabou. Faz vista grossa, evita desafios, não se responsabiliza e também não tem foco. Então, quando a gente fala, né, da realidade das empresas, está muito ligada à realidade dos profissionais. Porque, gente, quem é que faz a empresa? São os profissionais, né? E aí, se a gente começa a verificar, né, se a gente tivesse profissionais mais focados, mais estruturados, mais planejados, uma chefia, uma gerência, né, uma diretoria que desse uma visão e um norte para esses funcionários, a empresa também poderia andar melhor. Uma coisa puxa a outra, né? Aí, galera, o que, que acontece? Ó, saindo dessas duas realidades aqui, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre metodologia ágil. Uai, o que, que é metodologia ágil? Vamos tentar entender. A metodologia ágil, ela também tem a ver com uma adaptação rápida. E essa imagem que eu coloquei para vocês aqui, ó, é bastante, reflete muito o que acontece hoje no mercado, né? Então, por exemplo, você montou uma banquinha lá para vender guarda-sol. Começou a fechar o tempo, você foi lá e, puf, adaptou. Adaptou rapidamente, olha aqui, ó. Vende guarda-chuva. Ué, saiu o sol, eu volto para guarda-sol. Então, essa velocidade que você consegue mudar o rumo de um projeto é uma das maiores características de uma metodologia ágil, tá? Aqui, gente, tem alguns toques do que seria uma gestão ágil de projetos, tá? Ah, inclusive, esses slides aqui, daqui a pouco eu estou subindo para vocês em PDF lá no Teams, tá? Então, vamos lá, ó. Vou até falar aqui para vocês. Ó. Uma gestão ágil de projetos, o que, que ela visa? Ela visa responder às mudanças rapidamente, né? Ela visa o quê? Que o produto que ela está desenvolvendo funcione. Ela visa que a satisfação do cliente seja atendida, tá? Não adianta você ter um produto que funcione, mas que não atenda o cliente. Não adianta você ter um produto que funcione, mas ele não respondeu, né, às mudanças que a empresa precisou. Porque às vezes no meio do projeto pode acontecer problema. Aí o que acontece? Planeja o primeiro passo. Olha aqui que importante isso aqui numa metodologia ágil. Ó. Planeja o primeiro passo e executa. Planeja o segundo passo e executa. E assim sucessivamente. Já já vocês vão ver um gráfico que vai comparar uma metodologia normal com uma metodologia ágil. Ney, a metodologia normal é ruim? Não. São só visões diferentes.
E tem ainda projetos que são feitos com a metodologia normal, que é o quê? Vai passo a passo, até chegar no produto final. A diferença da metodologia ágil é que você vai entregando picadinho o produto para o cliente, ele vai testando, ele vai te dando um retorno se isso aí está dentro do que ele esperava ou não, né? Olha aqui, ó, é isso que eu estava falando, ó. No final de cada passo, o projeto é mostrado ao cliente e esse avalia o andamento se está no caminho certo. A cada 2 semanas você entrega valor ao seu cliente, ou seja, parte do projeto. Se você tem uma metodologia normal, você vai lá, conversa com o cliente no início e vem trabalhando em cima daquelas informações, vem, entrega o produto final. Se esse produto não está do grado do cliente, pode ser que ele devolva e você tenha que refazer alguns passos. Na situação da metodologia ágil, como a gente faz o primeiro projeto, passo, executa, nessa execução, está pronto o primeiro passo, você mostra para o cliente. Mostrou para o cliente, ele te deu o ok. E o que acontece, gente? O cliente acaba vendo os que você está trabalhando, que as coisas estão evoluindo. Então, também fica legal para que ele tenha a sensação que a coisa está organizada, tá? É bastante usada a metodologia ágil nesse sentido. Vamos para o próximo slide. Próximo slide é aquele que eu falei para vocês, que a metodologia tradicional versus a metodologia ágil, né? Olha lá, ó, olha aqui, ó. Tem a análise, o design, depois o desenvolvimento, depois o teste e depois a entrega. Olha aqui, você passou por todos esses passos aqui, certo? Para depois entregar o valor. E aí, cara, às vezes isso aqui demorou 6 meses, 4 meses, 5 meses. O projeto pode demorar anos. E aí o cliente foi ver o resultado só aqui no final. No caso da metodologia ágil, o que vai acontecer? Você pode ir entregando o valor, ó, aos poucos, né? Ó, se você for ver aqui, ó, sprint 1, sprint 2, sprint 3, ó, release, primeira entrega. Sprint 6, 7, 8, 9, segunda entrega. Né? Porque você pode também, a gente vai ver hoje superficialmente, que você pode definir aqui já nesse ponto, ó, nesse ponto, quanto tempo que vai demorar para você apresentar o primeiro resultado para o seu cliente. Depois aqui você define de novo, até a hora que você vai entregar o produto final. E, consequentemente, o cliente já vai estar tendo contato, ó, aqui, ele já vai estar vendo o projeto dele andar. Aqui, você pode até marcar algumas reuniões para demonstrar, mas aqui ele participa, ele pode chegar e falar, olha, muda isso, muda aquilo, isso aqui eu não gostei, isso aqui não era bem assim, e aí por diante. Essa é uma das vantagens da metodologia ágil contra a tradicional. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para frente. Aí, gente, antes de eu entrar para falar da metodologia Scrum, eu queria falar assim as três mais conhecidas, né? Que é o método Lean, o método Kanban e o método Scrum. Na verdade, o método Lean, depois se vocês quiserem dar uma pesquisada, ele é um método que talvez ele não é nem considerado uma metodologia ágil, ele é mais uma diretriz mesmo, porque o Kanban ele tem muito do Lean. O Kanban é uma metodologia ágil japonesa. E o Scrum, hoje, se vocês forem analisar, principalmente na área de TI, a maioria das pessoas usam Scrum, tá? Então, olha que legal essa definição aqui, ó. É uma metodologia de adaptação, interatividade, rapidez, flexibilidade e eficiência, projetada para fornecer um valor significativo de forma rápida durante todo o projeto. Então, gente, só deixando de novo claro para vocês, a metodologia Scrum não é a única metodologia ágil. Existem várias. As mais conhecidas é o Lean e o Kanban e o Scrum. Só que na nossa área, o Scrum tem sido muito difundido. Inclusive, galera, hoje existem pessoas especializadas em Scrum. Ela não precisa nem ter uma. Eles não precisam nem ter, às vezes, conhecimento muito aprofundado em programação, aprofundado em banco de dados. Ele precisa ter um conhecimento geral e tem muitas formações de Scrum Master, né? Então, é uma outra área. Lembra que eu falo para vocês das áreas, né? É uma outra área que também está crescendo muito na nossa área. Mas se de repente você é um bom Scrum Master, você pode utilizar a metodologia Scrum em vários lugares.
é que você vai ter que ter conhecimento daquele produto que está sendo desenvolvido. Mas ninguém nasceu sabendo, né, galera? Tá bom? Vamos para frente, então. Então, aqui foi uma definição pequena da metodologia, né? Entendam que é o seguinte, a metodologia Scrum é para quê? Para que a metodologia ágil, né? Agora a gente vai falar um pouco mais de Scrum. É para que você tenha o projeto a ser feito, mas esse projeto a ser feito, ele precisa, quanto mais ágil e organizado, melhor, porque a gente vai trazer esse resultado para o cliente mais rapidamente. Professor, mas a metodologia tradicional a gente não consegue fazer isso? Consegue, só que também tem que ser uma parte organizada, porque se não for organizada, galera, corre-se o risco de repente debandar também. E a metodologia Scrum também, você pode ter a metodologia Scrum também se não tiver de forma organizada. Só que o Scrum, o que, que acontece? Vocês vão ver que vão ter algumas situações que a gente vai ter algumas funções dentro da metodologia, né? E aí, o que, que acontece? Essas pessoas, elas vão poder começar a mensurar e cobrar, e de repente, se tiver uma laranja podre ali dentro do projeto, você pode tirar, tá bom? Aqui, ó, é mais ou menos para vocês entenderem o fluxo do Scrum, tá? O que, que seria? Você teria a visão, né? A primeira coisa seria a visão do produto. E aí, gente, pode haver uma integração de tudo aquilo que a gente viu ali no levantamento de requisitos, estudos de viabilidade, né? Porque a gente pode fazer isso aí e depois a gente partir para essa outra parte, né? Então eu tenho a visão, que é aquele levantamento, tudo. A partir do momento que isso for definido, o que, que tem que se definir? O backlog do produto. O que, que é? O usuário vai passar para nós tudo o que ele quer, né? Então essa parte aqui é a definição do backlog do produto. O que, que é o backlog? É um projeto, é um protótipo desse produto. Chegamos à conclusão disso, aí a gente sai para o sprint, que seria o início, né? Os sprints, gente, depois se a gente for ver mais detalhado o Scrum, vão ser os starts do processo, tá? E aí, você pode ter certeza que não vai ficar só na parte de análise de sistemas, pode ir para a parte de implementação e por aí anda, tá? Depois que você definiu o backlog do produto, você deu o sprint desse backlog, desse produto, começa a execução. E aí, vamos lá, a gente vai executando até o momento que a gente mostra o produto para o cliente. Foi aprovada essa primeira etapa? Sim. Vamos partir para a segunda etapa. Não foi? A gente volta e faz os incrementos, reapresenta para o cliente. Foi definido? E aí vai andando. Esse é o fluxo do Scrum, tá? E o Scrum, o que, que vai acontecer? Nessa metodologia ágil, você vai ter o quê? Etapas. Definiu a primeira etapa, definiu a segunda, vamos andando. É aquilo que a gente viu no slide anterior lá, ó, aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Planeja o primeiro passo e executa. Planeja o segundo passo e executa. E assim sucessivamente. E depois de executar, a gente mostra para o cara, para o dono, né? Ou para o cliente. Beleza? Então, aqui falando um pouquinho mais do fluxo do Scrum, do backlog, né? Então, o que, que é? Ó? É uma lista contendo todas as funcionalidades desejadas para um produto. Vocês podem ver, gente, que a gente fala de produto, a gente não fala de sistemas, então ele pode ser utilizado em várias outras áreas. O conteúdo dessa lista é definida pelo dono do produto. Já já a gente vai ver que dono do produto não quer dizer que pode ser o dono da empresa. É uma função que a gente vai ter dentro da metodologia Scrum. O backlog não precisa estar completo no início de um projeto. Ele pode começar com tudo aquilo que é mais óbvio no primeiro momento. Com o tempo, o backlog cresce e muda à medida que se aprende mais sobre produtos e seus usuários. Então, à medida que você vai entregando essas partes do produto, né, você vai terminando essas partes de implementação, você vai aprendendo mais sobre ele. E isso permite que o projeto esteja constantemente adaptado a mudanças, que é uma característica dos projetos de Scrum, né? Por isso que eu quis mostrar essa parte aqui para vocês, ó, que é o que? Metodologia ágil se adapta à mudança rapidamente. E dentro de um projeto, gente, às vezes você começa pensando numa coisa e pode ser que no meio dele surjam tantas coisas novas ou tantas coisas, né,
que a gente precisa acrescentar no projeto, que a metodologia Scrum faz com que você tenha essa possibilidade, tá bom? Papéis e responsabilidades. Aqui, ó, lembra que eu falei do dono do produto, né? O dono do produto, gente, a gente vai ter três funções assim mais específicas dentro do Scrum, tá? Então a gente tem o dono do produto. O dono do produto, ele pode ser realmente o dono do produto, ele pode ser o cliente ou ele pode ser um membro da equipe, tá? Ou uma pessoa que representa essa pessoa, o dono da empresa ou a empresa, né? Então, olha aqui o que é legal nos papéis e responsabilidades. Ó, o dono do produto. Aí já estamos falando da equipe Scrum, tá? Ele faz o papel do cliente, se ele não for, né? Ele representa as partes interessadas, define os requisitos do produto, determina a data de entrega, ele prioriza as necessidades. Às vezes você tem uma coisa que tem que ser definida, e aí o Scrum Master pode chegar para ele e falar assim: olha, eu tenho uma dúvida, eu preciso fazer isso e isso, qual você quer que eu faça primeiro? Então ele vai definir essas necessidades aqui, tá? Quando ele fala que ó, representa as partes interessadas, se ele não for o próprio dono, ele vai estar em contato direto com o cara mais interessado nisso aqui, tá? Ele vai estar falando diretamente, geralmente, com o Scrum Master, tá? Que já já nós vamos ver o que é. Aceita ou rejeita as entregas. Então, aquela entrega daquela primeira etapa que foi feita vai ser apresentada para o dono do produto. O dono do produto, que também é conhecido como Product Owner, né? Owner em inglês quer dizer dono, ele pode falar, não está do jeito que eu quero que você refaça, muda isso, muda aquilo, tal. Esse é o cara que vai definir. O dono do produto pode ser um membro do time, trabalhando também em desenvolvimento, mas essa responsabilidade adicional pode reduzir a habilidade de lidar com as partes interessadas, tá? Então, quando se coloca um dono do produto, geralmente, não, mesmo que ele for da empresa, do time que está trabalhando, ele não fica com outra responsabilidade. Ele é o cara que vai querer deixar o produto mais próximo possível do que o cliente quer, né? E às vezes o que acontece? Esse cara pode ser o cara que vai ter o contato direto com o cliente e vai pegando as especificações que o cliente tem e vem passando para a equipe de Scrum, tá? Ó, pode ver aqui, ó, que o dono do produto ele nunca poderá ser o Scrum Master, tá? O próximo aqui já é o Scrum Master, ó. Esse cara aqui, gente, tá abrindo brechas no mercado pra caramba, viu? Para você ser Scrum Master. Esse cara é o cara que vai fazer o meio-campo entre o dono do produto e a equipe do Scrum, certo? Então, olha só que legal, cara. Ele remove impedimentos, assegura que a equipe seja funcional e produtiva, é ele que vai cuidar da equipe, e blinda o time de interferências externas. Então, o que acontece? Geralmente, o Scrum Master ele vai conversar muito com o dono do produto. Vai ser raro a hora que o dono do produto vai falar diretamente com a equipe. A não ser que ele seja da equipe e tal. Mas por quê? O Scrum é o cara que vai coordenar essa equipe, que vai fazer com que os prazos sejam cumpridos, vai fazer com que as informações venham do dono do produto, passe por ele, ele passa para a equipe conversa com ele e ele vai ficar fazendo um meio campo ali. Podemos dizer que ele é o cara que vai fazer a ponte entre o cliente e a equipe. E esse cara é que dá o time das realizações, dá o time do prazo de entrega, dá o time do que vai se fazer primeiro, o que não vai, quais são as prioridades e por aí a coisa vai andando. Tá? Então, nós falamos então que nós temos o dono do produto, que é esse cara aqui, né? Inclusive, colocamos, né, uma malinha de dinheiro aqui, né? Porque é ele que vai pagar. E aqui o Scrum Master, que é o cara que vai fazer o meio-campo e vai fazer a equipe trabalhar. Seria como se fosse o gerente, né? O gerente, se for trazer mais para a nossa realidade aqui. E aí, galera, a última, né? Quando a gente está falando de papéis e responsabilidades, a última situação que é a equipe, né? Então, ela é auto-organizada e autogerenciável.
a própria equipe vai se cobrar um ou outro aqui com as suas funções, tá? Pode ser que todo mundo esteja envolvido na mesma coisa, ou pode ser que esse cara aqui tem uma função dentro desse sprint, esse aqui tem outro, esse aqui tem outro, esse aqui tem outro, e aí esse cara às vezes está dependendo desse, então esse cara vai cobrar esse, oh, meu, o que está acontecendo e tal, e essa equipe se autocobra também, viu? Ele se autocobra e se reporta ao Scrum Master. Tá? Então, olha lá, auto-organizável, autogerenciável, aprova as histórias do backlog que entrarão nas sprints. Se compromete a entregar valor, parte do produto, né? E garante a funcionalidade do produto. Em média, as equipes de Scrum, elas são formadas por sete pessoas, tá? Isso vai variar, falando que em média. Então, galera, o que acontece? É uma estrutura, uma forma, depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso, né? Mas hoje, como nós estamos falando de metodologias ágeis, eu quis dar uma introduzida na metodologia Scrum, que é a metodologia que a gente mais usa, né? Aí dentro do nosso dia a dia. Então, a apresentação, ó, ela se encerra aqui. E aí eu quero bater um papo com vocês agora, ainda online aí, trocar uma ideia com vocês. Tudo bem? Deixa